Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Mais uma vez o programa Novo Alvorecer está chegando. Hoje é o comentário da Escola Bíblica Dominical, um tempo de aprendizado da Palavra de Deus. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente vai voltar aí para nós batermos um papo aqui muito interessante sobre a continuação aí do assunto baseado no livro de Levíticos. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio, irmão Joás. Deus te abençoe, Joás, mais uma vez. Obrigado aí pela participação. O tema de hoje é Santidade ao Senhor, lição de número 5, que nós estaremos estudando nesse próximo domingo, dia 29 de julho. O textuário da lição é Levítico capítulo 20, versículo 26, que diz: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. A verdade prática, que é o resumo da lição numa frase, diz que a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. O texto que nós estaremos trabalhando é Levítico, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 10. Na nossa revista aí é tido como leitura bíblica em classe. Ok? Isso. Vamos lá então, Joás. O livro de Levítico foi entregue a Israel para que este, separando-se de entre os povos da terra, viesse adorar e servir ao Senhor e santificar-se a Ele. A santidade, por conseguinte, tanto naquele tempo como hoje, continua sendo a marca distintiva dos filhos de Deus. Aí o que nós estaremos estudando na lição de hoje, então, é que Israel, através das leis ordenadas por Deus, né, tinha a obrigação de apresentar-se a ele e ao mundo como uma nação santa, zelosa e servidora por excelência. O ponto central da lição já está nessa introdução aí, né? Deus é santo e a santidade deve ser a marca distintiva do povo de Deus, né? Nós já vimos aí outros comentários dessa mesma revista, né, que nós estamos estudando esse trimestre, que Deus ele escolheu um povo para ser aquele povo, para ele chamar de seu, né? O meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Então ele exige desse povo que ele seja santo, porque ele, o Deus desse povo, é santo, né? E essa santidade tem a ver com reverência, com honra, com separação do que é profano, né? Então esse texto, que tem mais de 3.500 anos, vale ainda hoje para esse povo que se diz povo de Deus, né? Se eu sou povo de Deus, eu tenho que ter essas marcas. Ter essa marca aí de honra, de pureza, de santidade. Certo. Aí você deu uma definição aí do que é ser santo, né? Que é ser separado, de reverência e tal. Seria uma definição de santidade diferente do que a gente normalmente ouve falar e pejorativamente, né? Ser santo na cabeça de alguns aí seria a ideia de que o sujeito não tem pecado. Não tem nada a ver com isso, né? Não. Hoje o que a gente entende que acontece eu vou à cruz, né? Até Cristo na cruz, o crucificado, né? Me rendo a Ele e aceito que eu entendo que Ele é o Salvador e Senhor da minha vida, né? A partir desse momento, ali já ao pé da cruz, começam processos, né? Como a regeneração, a santificação, né? E a justificação, né? São processos que acontecem a partir do momento que você se entrega a Jesus, né? Então, aquele pecador ali dobrado aos pés da cruz, rendido aos pés do Senhor, ele já começou o processo de santidade, né? Não é que ele não tem mais pecado nenhum, é que Deus não vai considerar mais o pecado dele. Porque ele já passou a estar em Cristo. Pela redenção da cruz. Então vamos lá. No primeiro subtópico aí, o estado de santidade, no exato instante de sua chamada, vai voltar aí na história de Abraão, né?
Em uma nova realidade espiritual, Abraão e com ele todo Israel foram elevados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Essa dignificação, porém, não levou ao aperfeiçoamento imediato dos hebreus. Tanto o patriarca quanto os seus descendentes tiveram de submeter-se ao longo, e aí ele coloca uma palavra aqui, ao longo e doloroso processo. Por que longo e doloroso processo? Teve um apóstolo que falou disso, né? Ele falou de uma estatura de varão perfeito, né? Isso é lá no final da trajetória, no final desse processo, né? Mas da cruz até aquele final do processo lá, é isso aí mesmo, né? É um caminho longo a ser trilhado, né? E muitas vezes doloroso, né? O Senhor, ele não garantiu que a gente seria isento de dor por aceitar essa redenção, né? Pelo contrário. Disse, né? No mundo tereis aflições. Então, é um caminho longo e doloroso, certamente, né? E interessante falar de Abraão, porque Abraão é essa figura que é o pai da fé, né? Não é só para nós cristãos, né? Para os judeus, até os muçulmanos olham para Abraão como pai da fé, né? E não é à toa, né? Quando o Senhor chamou Abraão, ele disse, a gente entende de outro jeito, mas ele disse algo parecido como sai para ti mesmo. Ele ia sair do contexto que ele estava, do meio que ele estava, né? Um contexto de idolatria, seu pai fabricava ídolos e coisas do tipo. Então ele ia sair daquilo tudo, não é só sair da tenda, o sentido de sair para se autoconhecer, né? Então ele, ao sair, ele estava começando esse processo de santificação, né? Sendo o melhor que ele poderia ser, né? Ele saiu para ser o melhor que Deus tinha para ele, né? Deus nos criou, todos nós, para essa perfeição, né? Só que isso acontece só com a redenção da cruz. Certo. O problema está aí, né? Sobre o processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. A gente vai ver isso aí, o comentarista cita aqui o conturbado período dos juízes, né? Aquele chamado aí ciclo, né? Pecaminoso de altos e baixos. Uma hora Israel estava bem, outra hora estava mal. Um período aí de 350 anos e outros, né? Foi parar no cativeiro depois, pelo mesmo problema e enfim. Toda vez que Israel se voltava para outros deuses, né? Esquecia do Senhor que os redimiu, do Senhor que os tirou do Egito, né? Tirou com mão forte, braço estendido, né? Tirou com poder, né? Com força, revelando o seu poder, né? Revelando a sua majestade, sua glória àquele povo, né? E Israel, toda vez que esquecia disso, né? Ele passava por dificuldades, por lutas, por guerras terríveis, né? Por períodos sombrios da história, né? E quando ele se voltava para Deus de novo, aí Deus restaurava, Deus levantava Israel de novo, né? A história está cheia disso aí, né? Esse período dos juízes chega a dizer isso, né? Quando ele se afastava, vinha guerra. Quando ele voltava para o Senhor livrava com mão forte, né? Aí vai mais adiante, se lermos atentamente então o livro de Êxodo e Levítico, verificaremos que o processo de santificação na vida de um hebreu tinha início com o amor que ele tributava a Deus. A partir então desse momento, o fiel passava a cumprir os mandamentos do Senhor, pois já não os achava mais pesados. Aí o autor diz o seguinte, que não existe um processo de santificação sem o forte e comprovado excelente amor a Deus. É um processo, e é um processo que não parte simplesmente de nós, de quem está... nós somos chamados a essa santificação, a esse processo, né? O ser de santos é um chamado a esse processo, né? A aceitar esse processo, né? Mas esse processo ele é executado, né? A execução dele vem de Deus. Deus que vai operar essa santificação, né? Isso já com esse povo aqui que nós estamos falando já era assim, e hoje mais ainda, né? Por causa da cruz. Certo.
para fecharmos aqui o tópico sobre a santidade como marca, é de fato que nenhum outro povo jamais alcançou a excelência de Israel. Em alguns períodos da sua história, Israel de fato destacou-se como herança peculiar do Senhor. Aí o autor vai mais adiante e diz que se o povo hebreu deveria sobressair pela santidade, o que não se esperar então da Igreja de Cristo. Por essa razão, o apóstolo Paulo, né, na sua carta aos Romanos, capítulo 6 e versículo 4, ele ensina que a igreja deve andar continuamente em um processo de novidade de vida. Isso de novidade de vida aí, né, é esse processo de santificação que nós falávamos aí já na introdução, né, no sentido de se separar, né, à medida que você se separa daquilo que é profano, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não é da vontade de Deus para você, para a gente, né? À medida que a gente se separa disso, a gente está avançando nesse processo de santificação. Uhum. Né? E é continuamente, né? E não é um negócio estático. Não deve ser interrompido por nada, né? A gente deve zelar para que isso seja constante, né? E sempre manter essa chama isso, acesa. é o que o próprio apóstolo Paulo disse, né? Que a cada dia ele morria para uma coisa, né? Ou seja, ele entendia que a cada dia ele, com esse processo, ele se aproximava de Deus. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Assim, como se fosse uma engrenagem, né? Isso é central, né? Isso é central no relacionamento com Deus, esse processo de santidade, né? Está escrito até que sem isso ninguém verá Deus, né? Sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? Você vê que isso é central para a fé, para o andar com Deus, né? É um ponto central da fé. E se alguém despreza isso, né? Se alguém é santo hoje, amanhã não, aí, né? Tipo essa história que nós falamos aí dos juízes, né? Ficar assim, não ter essa constância, complica, né? Fica ruim. Tá certo, Joás, a gente vai dar uma pausa. Você de casa, não saia daí. A gente vai um intervalo rapidinho, só uma vinhetinha mesmo, e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, conteúdo especial da lição de Escola Bíblica Dominical. E nós vamos agora para o segundo tópico, Joás, da lição, onde nós estaremos falando aí sobre santidade no ministério levítico, quando vai ser destacado aí a santidade e pureza que deveria ser referência do sacerdote, né, com a nação de Israel. Aí uma sentença aqui, uma afirmativa que o autor coloca aqui muito séria, que aos ministros do altar o Senhor impôs uma série de restrições para que não viessem a comprometer o santo ministério. Aí o autor cita aqui algumas, porque na verdade são muitas restrições, não é? Ele coloca aqui que o sacerdote, ele tinha o dever, não é? Ele não poderia fazer diferente disso, de casar apenas com uma moça que fosse virgem, não é? Outra coisa, um cuidado que ele deveria ter em relação ao luto, até nisso, né? A gente vai ver ainda aí outras restrições, até no aspecto físico, né? Isso aí não era por questão aí de... Isso aí, uma pessoa, por exemplo, que fosse... Naquela época, lógico que não tinha essa palavra que eu vou usar agora, porque isso é um termo moderno, né? Alguém que tivesse aí uma necessidade especial, alguém que fosse portador de algum tipo, né, de necessidade especial, né? O texto vai dizer aí de deficiência física, né? Isso aí pelo trabalho que o sacerdote, não é, teria que apresentar a Deus, e pela perfeição também, né? Até o animal que fosse sacrificado também não poderia ter nenhuma deficiência. Então, para o sacerdote também tinha uma série de restrições, passava por essas que eu acabei de citar e outras. E tudo isso com o objetivo de quê? Que aquele que fosse fazer parte do sacerdócio fosse exemplo para a nação.
Isso é interessante que até alguém que não entende a Bíblia, que não lê a Bíblia com seriedade, né? Tem bastante por aí, até na teologia liberal aí, né? Gente que não lê a Bíblia com seriedade vai ler textos como esse de Levítico 21, vai falar que Deus talvez fosse preconceituoso ou coisa do tipo. Já ouvi coisas desse tipo, né? De gente que faz teologia, né? Deus está sendo preconceituoso. Por que o sacerdote não pode ser coxo, né? Deus é preconceituoso a esse ponto de não aceitar um coxo na presença dele? Não é nada disso, né? Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai ver que aquilo ali ele está falando para o sumo sacerdote, que era um tipo de Cristo, né? Ele era um símbolo que apontava para Cristo. Responsável por fazer a intermediação, né? O homem perfeito. Então alguém tinha que olhar, não bastava ser santo, tinha que parecer santo, né? Então quem olhasse para o sacerdote, a primeira coisa que via, santo ao Senhor, né? Aquela indumentária toda. Então o que está aqui na lição de santidade exterior, né? Não é só ser santo, tem que parecer. Quem olha e vê só a superfície, tem que olhar e ver que é santo, né? E hoje existe gente que se diz santo, mas não se porta exteriormente dessa forma, né? A gente tem que ter esse cuidado. Nós que nos dizemos santos temos que ter esse cuidado com a santidade exterior também. Não é só ser, tem que parecer também. Deus se preocupa com isso, né? Deus está preocupado com o exterior também. Essa coisa de que é só o coração, então é algo só que está muito escondido, que está muito lá. Não, né? O exterior também é importante, né? E até, já que eu falei, né, vamos completar a ideia. Se você for buscar essa palavra específica aí do coxo que eu citei, né? Aquilo ali estava fazendo uma referência. Ele é usado no mesmo que você citou aí do cordeiro, que não podia ser coxo também, não podia ter defeito. O termo lá é piscear, que é traduzido como coxo ou com defeito. Né? Esse defeito aí de que a gente está falando é isso, o piscear, né? É algo que dá o sentido de saltar, o sentido de salto. Parece que é a mesma raiz de Pêssar, que é saltar, né? A Páscoa, né? Quando o anjo saltou, aquelas casas estavam marcadas. E você vê que não é que Deus não aceita por causa do defeito, digamos assim, né? Deus não aceita por causa dessa coisa de saltar, né? Tanto é que quando Deus encontra com Jacó, por exemplo, lá no vale, né? Quando ele toca na juntura, ele se torna coxo. Ele passa a andar coxo a vida inteira. Ele passa a saltar a vida inteira. Ele se torna piscear. O mesmo termo que está lá para o cordeiro, para o sacerdote, que não pode ter defeito, não pode ser coxo. Mas Deus falou com Jacó, falou com Israel, mudou o nome dele para Israel. Deus tratou com ele durante o restante da caminhada dele. Então Deus não aceita um coxo? Como assim? Né? É gente que lê a Bíblia sem o devido cuidado e o respeito que ela merece. Na verdade, é o que a perfeição apontava, né? Estava mostrando a cruz, mostrando Jesus, né? O sacerdote perfeito, né? Certo. Em relação ao interior, o sacerdote também deveria portar uma lâmina de ouro que, posta sobre a mitra, trazia esta advertência: santidade é o Senhor, que você acabou de citar. Vai comentar e eu passar? Acho que está claro, né? Está claro, né? O que está por fora, santidade ao Senhor e aquela indumentária toda, está só refletindo o que está por dentro, né? Então, se é santo por dentro, reflete. E lembrando que a santidade ao Senhor, né, Joás? Assim, a gente tem pessoas que nos assistem de todos os públicos, né? Tem pessoas aí que nos assistem. É comum a gente encontrar aqui, pelo menos na nossa região, né, o programa vinculado na TV, gente que às vezes nem frequenta a igreja evangélica e é espectador do nosso programa. A santidade exterior que a gente está falando aqui não está condicionada a uma visão nossa do que é a santidade, porque a gente tem essa mania. Não, eu falo tipo o salmista dizendo que o coração alegre aformoseia o rosto, né? O pregador dizendo, né? Isso. Esse tipo de santidade que começa lá dentro e reflete. Certo.
Nós não estamos... É um brilho no olhar diferente, é um tratar diferente. Certo. Né? Nós não estamos disso aqui que nós estamos falando. radicalizando a ideia de santidade, que muita gente condiciona aí a esse ou aquele modelo de roupa, a fazer ou não fazer pintura, ou cortar cabelo, não cortar. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Né? Não é isso. Por último, santidade e glória, para a gente fechar aqui, porque o tempo está indo embora. A glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto tornou-se conhecido como a herança peculiar do Senhor. Mas para que os israelitas continuassem a usufruir a glória divina, era-lhes imprescindível obedecer a palavra de Deus. Aí sim, a fonte aqui a bula para a gente, o mapa, né? Onde, o caminho, o que deve ser feito, passar direitinho para ser santo ao Senhor. E até para preservar a habitação do Senhor, a glória do Senhor, né? O Senhor, ele se manifesta onde tem santidade, né? Onde tem gente se separando, né? Se separando do que é corrupto, né? Para se santificar ao Senhor. Ok. Nós vamos dar mais uma pausa. Você não saia daí. O programa Novo Alvorecer volta já. De volta com o programa Novo Alvorecer, agora para o terceiro e último tópico da nossa lição, santidade ao Senhor. Joás, sobre a santificação dos filhos, Deus proíbe aos israelitas expressa e energicamente apresentarem seus filhos como oferenda a Moloque, que era uma divindade pagã, né? Onde se queimava as crianças lá, né? Era um aborto da época, né? Uma espécie de aborto da época. Só que eles ofereciam como adoração àquela divindade, né? É só um meio de eu acho que os motivos... É entregar o menino nascido, né? Os motivos e as razões são as mesmas das de hoje, né? Gente que não quer compromisso, não quer muito trabalho com a situação, né? Criar filho dá trabalho. E gente descompromissada que não quer... tem essa desculpa de adorar aquele Deus ali, vamos lá. Acabou de nascer, aí leva lá e queima. Era terrível porque se queimava vivo, né? O aborto também tira os vivo, pais né? não ouviam os gritos das crianças por causa era um ritual com tambores, com dança, música, gritaria. Aí as crianças estavam lá gritando, gritos horríveis, né? Naqueles horrores todos. E os pais não ouviam por causa da barulheira. Por que havia proibição? Aí Salmo 127:3, que os filhos são herança do Senhor. Não é, meu filho não é meu, né? Herança é algo que alguém recebe sem merecer, não trabalhou para aquilo, né? Recebe alguém que lhe entregou, né? Então, nesse sentido, nós somos assim, mordomos até disso. Nós somos mordomos de tudo que o Senhor nos dá e os filhos estão enquadrados nisso, né? A gente tem que cuidar para devolver para ele. Cuidar não só no sentido de dar o que comer, vestir, né, Jorge? Educar. Educação, né? Tanto na educação material, humana, como na educação espiritual. Ensina né? no caminho. Na educação escolar, né? É ensinar no caminho. Né? Depois aí, santificação conjugal. Deus sempre teve um forte compromisso com a família, pois ele próprio instituiu no Éden, conforme se lê em Gênesis capítulo 2. A fim de preservar, então, a integridade familiar, o Senhor proíbe terminantemente a infidelidade conjugal e o adultério. Por que? Eu não distingo aí pra gente aí por que o comentário coloca aí infidelidade conjugal e o adultério. Parece que ele faz uma distinção disso aí. Dando a entender que a infidelidade conjugal não é só adultério. Eu também não entendi, confesso. Né? Mas eu entendo o conceito de santificação conjugal, porque até no texto bíblico, a própria palavra Kiddushim, né, para casamento, vem da mesma raiz Kadosh, né, de santo. Né? Kadosh, Kiddushim, Kiddush, né, são todas palavras que vêm da mesma raiz, de santo. Então, Kiddushim no sentido de uma união santificada, né, separada.
aqueles dois foram separados pelo Senhor para andar juntos, né? Então é por isso que chama Kiddushim. É até como se fosse o nosso noivado aqui, né? São duas etapas, o Kiddushim e o Rupá, né? Que é a efetivação de fato, a troca das alianças, né? Contrato, aquela coisa toda, né? Mas o próprio nome Kiddushim, que é a santificação, né? Da união, remete a isso aí, santificação conjugal. Agora, que Deus quer um povo que seja fiel, né? E essa fidelidade é refletida nesse casamento que Deus espera, né? Que os filhos dele vivam, né? Um casamento de fidelidade, né? Então esse adultério na Bíblia muitas das vezes é comparado até com outros pecados que como o de feitiçaria, né? Que para Deus são abomináveis, né? Pecados abomináveis demais, né? Então eu entendo que parece que o que o comentarista estava dizendo era a respeito disso, certo, né? Depois, santificação e a vontade de Deus, que é um processo que exige disciplina, esforço e um profundo amor a Deus. Santificar-se não é uma opção, mas é uma ordenança divina. E está escrito isso, não sei se é em Tessalonicenses, que a gente é convocado a andar em santificação e o apóstolo vai dizer que essa é a vontade de Deus, né? Então, é da vontade de Deus que nós andemos nesse processo que nós estamos vendo aí, né, de santificação. Cada dia se separar mais, cada dia se conhecer melhor para identificar o que é profano e o que é santo e separar isso. E né? o separar aqui, Joás, não tem nada a ver com a radicalização que alguém possa entender, no sentido aí de parecer um monge, de se isolar num mosteiro, não é isso, né? Até o contrário disso, né? O povo de Israel foi chamado para ser esse povo santo, povo de Deus, justamente entre as nações, né? Para refletir a glória de Deus entre as nações, né? É um povo que as nações vão olhar e vão dizer que é diferente, esse povo diferente. Por quê? Aí vai ver a glória de Deus lá no meio deles. Jesus falou, né? Ser de luz para que vejam. Isso. Não é para ficar escondido. É o contrário disso de se isolar. Santidade, separação, não é isolamento, né? Muito pelo contrário. Exatamente. Para que vejam e glorifiquem, né? Jesus disse. Isso. Mais alguma coisa a acrescentar? Ok aí? Acho que tá. Tá certo? Beleza. Obrigado, Deus te abençoe. Amém. Você de casa também, a nossa gratidão. Termino aqui o programa, convidando você para participar conosco de um de nossos cultos, toda terça, quinta e domingo, às 19 horas, na Assembleia de Deus, Templo Central, Rua Princesa Isabel, 52, no centro da cidade de Caratinga, Minas Gerais. Faça-nos uma visita, será uma grande alegria receber você. Vou ficando por aqui, a você a nossa gratidão, fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.